Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, tutor, tutora, seja muito bem-vindo. Estamos aqui para mais uma teleaula, hoje dando continuidade à nossa disciplina Tópicos Especiais da Contabilidade. Hoje a aula de número 2, falando ainda desta questão relacionada à atualidade da contabilidade, revisão das disciplinas, de tudo aquilo que você viu ao longo do curso dentro do aspecto da atualidade da contabilidade, buscando levar você aí, trazer aí a revisão daquilo que tudo foi visto em momentos anteriores ao longo do curso de Ciências Contábeis. Nós vamos então estar junto aí neste finalzinho de semestre. Eu sou o professor Alcides, vou estar com você, levando aí, procurando trazer situações, problemas nas questões de exame de suficiência, questões do ENAD, para que nós possamos estar junto, respondendo, resolvendo, a fim de compreendermos melhor os assuntos relacionados à contabilidade na atualidade. A contabilidade, como eu tenho dito a você, ela vem aí na vanguarda, né, cada vez mais se atualizando, isto porque o contador tem que estar mesmo de fato atualizado, porque a cada dia, cada vez mais, esta necessidade é presente na nossa vida. Por isso, então, nós vamos estar buscando aí revisar o nosso conteúdo ao longo do nosso curso. Quero convidá-lo para que nós possamos ir ao nosso primeiro slide, aonde já vamos adentrar aqui neste objetivo da teleaula de hoje. Ela visa apresentar a você algumas questões, né, relacionadas ao ENAD, o Exame Nacional de Curso, e avaliar também, trazer aí questões que avalia que o concluinte do curso de graduação e tecnológico selecionado em relação de conteúdos programáticos, sua habilidade, competência, buscar também revisar assunto relacionado ao exame de suficiência, né, que é muito importante, porque você, para se tornar o contador, você precisa estar atualizado nestes assuntos. Então, sempre buscando assunto contemporâneo, né, da contabilidade em diversas áreas e segmentos contábeis. Quando nós falamos em diversas áreas e segmentos contábeis, nós estamos falando que nós vamos buscar explorar questões no segmento da contabilidade. A contabilidade, embora ela seja única, universal, mas ela tem aí campos aonde ela vai se ramificando, né? Por exemplo, a contabilidade comercial, que trata relacionado aos lançamentos de compra, vendas de mercadorias, assunto relacionado aos métodos de controle de estoque, né? Pepsi, Wepsi, o média ponderada, assuntos relacionados à contabilidade, à parte de constituição empresarial. Então, nós vamos buscar dentro destas questões, gostaria que você, acadêmico, não se prendesse na questão, mas que você prestasse bastante atenção, voltasse os seus olhos para a questão da importância, da atualidade que está naquela questão com relação à contabilidade. Então, este é o grande objetivo desta nossa disciplina e por isso vamos estar buscando levar a você este conhecimento. No nosso próximo slide, nós vamos ver que o objetivo é levar você, aluno do curso de Ciências Contábeis, a revisão de conteúdo para estes tipos de exame, prova, concurso, sempre voltado aí para nós aprendermos a decifrar, né, ou a interpretar as questões. Buscar transmitir a você, acadêmico, as competências exigidas no perfil da prova, do ENAD, do exame de suficiência e outros. Verificação de aprendizado, buscando a consonância com esta avaliação
tão importante e outros assuntos da atualidade da contabilidade. Então, este será o grande objetivo nosso nesta disciplina. O resumo dela visa levar a você este conhecimento, para estas questões que aconteceram em anos anteriores, buscando transmitir conhecimento destes modelos de questões em forma de resolução das temáticas apresentadas. Isto nós já sabemos, questões ENAD, aqui é ENAD, e provas, é a palavra-chave. Então, sempre nós estamos trabalhando aí em busca desta consonância. E aqui nós já temos a primeira questão. Esta nossa primeira questão, ela é a questão 24 do exame de suficiência do ano de 17. No primeiro semestre, ela caiu da seguinte forma: uma indústria adota o método de custeamento, o custo variável. No mês de fevereiro, ela produziu 5.000 unidades de determinado produto, de acordo com as seguintes informações. O preço de venda era R$ 25, o preço unitário. A alíquota destes tributos sobre as vendas foi de 17%. O custo variável unitário foi de R$ 11. O percentual de comissão sobre as vendas, 5%. Total dos custos fixos mensais foi de R$ 30.000. Então, considerando-se apenas as informações apresentadas, a margem de contribuição unitária deste produto é D. Então, nós temos aqui uma questão que apresenta o aspecto do custo, desta entidade para a produção deste determinado produto e pede-se a margem de contribuição deste produto unitário. Então, nós vamos procurar resolver e aqui, então, nós já temos a questão. Se nós observarmos bem, o preço de venda aqui está sendo repetido a tabela, que nós vimos ali na parte anterior, e nós vamos, então, compreender como que se resolve. Margem de contribuição, você já sabe que ela é preço de venda menos, PV é preço de venda, menos o custo variável, mais as despesas variável. Então, esta seria a fórmula. Só que para você entender melhor, margem de contribuição é preço de venda menos custo variável menos despesa, Porque primeiro, matematicamente falando, primeiro você vai ter que resolver o que está dentro do parêntese, somar o custo variável mais as despesas variável e daí você vai resolver fora do parêntese. Então, se nós pegarmos aqui, o preço de venda nosso é R$ 125.000. Isto aqui é muito simples de você chegar a este valor, que é 25 vezes 5.000. Chegamos aos 125.000, esse é o preço total. Os nossos impostos foram de 21.250, 55.000 é o custo variável, 6.250 é a comissão. Chegamos aqui a uma margem de contribuição de 42.500. Como que nós chegamos a este valor aqui de 42.500? Isto nós chegamos da seguinte forma: preço de vendas e custo variáveis, e despesa variável, chegamos a esta soma aqui. Então, veja só, aí se nós dividirmos os 42 por 5.000, nós vamos então chegar ao valor de 8,50. Então, esta seria a margem unitária, a margem de contribuição unitária desta questão. Então, nossa resposta correta é
a letra C. Então, aqui nós já conseguimos chegar à resolução desta questão e compreendemos como que ela foi formada, então, neste aspecto aí da análise da margem de contribuição. Veja só que a margem de contribuição é muito importante para o profissional gestor, né? O contador vai apresentar, porque o gestor, a partir da margem de contribuição, ele vai, então, estabelecer o seu lucro, como que, se uma margem de contribuição é muito alta, evidentemente, o lucro deste produto deverá ser menor. Então, é assunto da atualidade da contabilidade que foi apresentado ali no exame de suficiência, tá? O exame de suficiência, ele tem um pouco de diferenciação do Exame Nacional de Curso, porque um apresenta 5 alternativas e o exame de suficiência só traz 4 alternativas, pelo menos até o presente momento, né? Já falei que é 2 por ano, acho que eu já comentei com você, o exame de suficiência, um no primeiro semestre e outro no segundo semestre, e esta questão foi do ano de 2017, apresentado no primeiro semestre. Seguindo adiante no nosso próximo quadro, agora nós temos uma questão aqui do exame de suficiência de número 33, de 17.2. Essa questão, ela tem o aspecto da contabilidade empresarial, né? Ela fala de constituição empresarial. E isto, deixando um pouco aqui no nosso slide, somente para abrirmos um parêntese aqui, é importante que o profissional da área contábil, eu sempre bato nessa tecla, você que já foi meu aluno, você sabe disso, esteja sempre atualizado com relação à legislação. Digo a você que hoje a contabilidade, ela tem que estar muito sempre em consonância com a legislação. Nós trabalhamos muito mais com aspectos da lei do que mesmo com o aspecto dos próprios lançamentos do débito e do crédito. Porque sempre digo, debitar e creditar não é a grande dificuldade da contabilidade. A grande dificuldade da contabilidade, do profissional da área contábil, é se manter atualizado sobre o que diz a legislação. Depois disto aí debitar e creditar com certeza será consequência do seu conhecimento. Então, indo novamente ao nosso quadro, ao nosso slide, veremos o seguinte: o artigo 966 da Lei 10.406 de 10/1 de 2002, que é nada mais, nada menos do que o nosso Código Civil brasileiro, olha só para você ver o que envolve o contador nesta questão. Ele considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. E aí abre-se um grande leque para a interpretação deste artigo, né? O que é empresário? Nós não vamos entrar no aspecto desta discussão, até porque isto não é tema da nossa disciplina, mas ele abre um grande leque aqui. Em relação à capacidade do empresário, julgue as afirmativas a seguir, classificando-as como verdadeira ou falsa. V para verdadeira e F para as falsas. E em seguida, assinale a opção correta. Então, aqui é uma alternativa, né, de V e F para que você esteja analisando os itens a seguir. A partir daqui, você então irá escolher a alternativa correta. Podem exercer a atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos
a pessoa legalmente impedida de exercer atividade de empresário, se a exercer, responderá pelas obrigações contraídas. Olha só, aqui nós temos uma afirmativa que você vai analisar se é verdadeiro ou se é falso esta afirmativa. O incapaz, mesmo que por meio de representante legal ou devidamente assistido, não poderá continuar a sociedade empresária e a sua participação no capital social da empresa deverá ser transferido para um tutor. E aí vem, então, esta outra afirmativa para um tutor nomeado judicialmente. Você acha que isto é verdadeiro ou falso? Os cônjuges casados em regime da comunhão universal de bens podem contratar sociedade entre si, sendo vedada a alienação dos imóveis que integram o patrimônio da empresa sem a outorga conjugal. Então, são 3 itens para ser analisados se é verdadeiro ou se é falso. E aí cabe, então, esta análise desta questão. Por isso que é importante conhecer, né? O contador sempre ele vai ter que conhecer a legislação. Digo a você com bastante propriedade, tá? Como profissional desta área, que cai em nossas mãos situações que faz com que nós precisamos estar aí bastante atualizado com relação à legislação empresarial, porque acaba por ser o contador o responsável pela constituição das empresas. É nós quem vamos ter que levar lá na junta comercial, ou na OAB, ainda que seja, ou no cartório. E aí, para cada caso, existem situações específicas que precisam ser analisadas. Será que muitas vezes você não se depara com situações onde o sócio, que são casados por comunhão universal de bens, querem constituir sociedade? Claro que sim, nos deparamos constantemente. Situações em que às vezes venha a óbito os responsáveis pela empresa e sobra apenas o menor ou o incapacitado para aquela execução da continuidade daquela atividade. Claro que ocorre também. Então, por isso é importante que estejamos aí sempre atualizados com estes assuntos relacionados à legislação. Sempre digo, tributário, empresarial, trabalhista, tudo isto faz parte do nosso dia a dia e se faz necessário que tenhamos conhecimento. Então, vamos voltar de novo à nossa questão. Podem exercer atividade o empresário, os que tiverem em pleno gozo da capacidade civil? Vou ler só até aqui porque nós já lemos esta questão. Pode sim. Então, esta aqui é uma afirmativa verdadeira, né? Não é uma afirmativa falsa. Está correto. O incapaz, mesmo que por meio de representante legal ou devidamente assistido, não poderá? Isto é uma afirmativa falsa, porque se ele está com um representante legal, ele pode dar continuidade no aspecto do capital social da empresa, ele pode continuar a atividade empresarial. O cônjuge casado em regime de comunhão universal de bens, eles podem contratar sociedade entre si? Não pode fazer sociedade empresarial o cônjuge casado. Então, por comunhão universal de bens. Então, é uma situação que está uma afirmativa incorreta. Então, nós temos aqui VFF. Então, qual é a alternativa nossa?
é esta aqui. A questão é da letra C, é a que traz a afirmativa correta para ser marcada, tá? Então, sempre observando estes aspectos da legislação para que nós possamos, então, estar de forma assertiva, né, na hora de executar estas atividades. Eu vou deixar você com um vídeo e depois, logo em seguida, ainda voltaremos comentando sobre esta questão que nós passamos aí, trazendo o embasamento legal. Um bom vídeo a você e logo em seguida voltaremos. Michigan Porcas e Parafusos. O aumento de salário. Versão brasileira Centauro. Presidente. Mande o Roda Dentada vir aqui imediatamente. Roda Dentada? Mas que ele? Um baixinho perdido lá na contabilidade. Atenção, por favor. Roda Dentada, compareça à sala do presidente. Roda Dentada, saia de onde você estiver. Compareça na sala do presidente. Oh, então você é o Roda Dentada. Entre direto. Do que você está com medo? O Sr. Blunt não vai te morder. Roda Dentada, tenho te observado durante os últimos 20 anos. Você não sabia que eu estava te observando, sabia? Mas que maroto, escondendo-se de mim. Bom, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei tudo sobre cada funcionário desta empresa. E uma coisa está me confundindo, Roda Dentada. Nos 20 anos em que você está aqui, nunca pediu um aumento de salário. Por quê? Por quê? Você é retraído, tímido, não tem coragem? De onde vem, eu chamo isso de covardia. Desculpe, Roda Dentada, mas não é esse o tipo de homem que queremos. O homem que queremos é o que entra, bate na mesa e exige um aumento de salário. E ele consegue. Sabe por quê, Roda Dentada? Porque esse tipo de homem tem valor, muito valor para Michigan Porcas e Parafusos. Muito bem, Roda Dentada. Quero que você me peça um aumento de salário. Agora mesmo. Bom, eu. Ora, vamos. Quanto você quer, Roda Dentada? É só falar que eu dou. Eu quero, bom, Roda Dentada, você não entende? Eu quero te dar esse dinheiro. Fale, homem, fale. Eu quero, bom, Roda Dentada, eu devia te demitir imediatamente. Mas já que você está conosco há 20 anos, eu te darei mais uma semana para pedir aumento. E se não criar coragem até lá, será demitido. Eu quero um aumento. Eu quero um aumento. Eu quero um aumento. Sim, Sr. Blunt. Eu quero um aumento. Um aumento. É isso que eu quero. Quero um aumento. Eu exijo um aumento. Exijo um aumento. Eu exijo... Está me ouvindo? Exijo É claro que você não consegue pedir aumento porque não tem confiança em si mesmo. Raspe seu bigode, vista roupas diferentes, mude para uma personalidade diferente. Senhor Blunt, estou aqui para pedir aumento e o senhor sabe disso. Eu quero especificamente um aumento de $50. Acerte isso agora mesmo. Muito bem falado, muito bom mesmo, mas eu nunca vi você antes na minha vida e não faço a menor ideia de quem você é. Portanto, sai! Roda Dentada, este é o último dia. Se não pedir aumento antes do dia acabar, está demitido. Casa de Chá Elizabethan. Aperitivos.
E assim digo a vocês que... Todos para fora! Agora! Qual é o problema, hein? Não ouvem? Vai! Fora! Fora! Eu quero um aumento! Ouviu? Um aumento! Muito bem, Roda Dentada. Continue, você consegue. Estou cansado de ser ignorado! Vai, Valentão. Fale com firmeza. Promessas! O senhor só me faz promessas! Isso, vamos, rapaz, vamos! Ou me dá aquele aumento, ou eu vou embora! Agora mesmo! Você conseguiu, Roda Dentada. Você conseguiu seu aumento. Um grande, poupudo, interessante aumento de $1. Coitado, eu acho que a surpresa foi demais para ele. Olá, estamos de volta após o nosso vídeo aí, onde mostra a personalidade, né, de um profissional que tem que ter objetivo buscar com bastante veemência os seus objetivos na sua profissão. Então, seguindo adiante no nosso próximo quadro, nós vamos ainda comentar a respeito da nossa primeira questão lá. O artigo 977 da Lei 10.406 faculta-se aos cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiro, desde que não tenham casado no regime da comunhão universal de bens ou no da separação obrigatória de bens. O artigo 974 da Lei 10.406 diz que poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor de herança. Então, este comentário aqui vem simplesmente para dar embasamento legal à nossa atividade anterior, certo? Agora nós temos aqui uma outra questão que eu vou deixar a vocês aí alguns minutos para responder, ela vem em forma de atividade. E ela diz o seguinte: as categorias de custo existente para custeio da atividade de atendimento ao contribuinte em uma prefeitura são energia, depreciação de computadores, folhas de pagamento e custos diversos de acordo com a tabela a seguir. Então aqui nós temos uma tabela, né, que traz o gasto de energia, 100 quilowatts no valor de R$200, o consumo da atividade por pessoa é 0,5. Atendimento, 880 pessoas, né, atendida, um atendimento. Minutos, né, que nós temos aqui, 10.000 minutos, R$1.800, 5 minutos. Então, isso é gasto por pessoa, tá? O custo diverso do atendimento de 880 pessoas, 1.760, um atendimento. Então, aí, com base no quadro acima, o valor do custo por pessoa para a atividade do atendimento da prefeitura é D. E aí vem, então, a pergunta de R$4,90, 6,90, 4,90, 5,90, 13,90 ou 2,90. Então fica aí a você alguns minutos para que vocês estejam respondendo, né, solucionando, e logo em seguida eu voltarei trazendo juntamente com você, comentando sobre a resolução da questão.
Olá, muito bem, estamos de volta, agradecendo a participação, você aí da Bahia, de Santa Catarina, um grande abraço e muito obrigado aí por estar participando da nossa atividade. Então vamos ao nosso slide, aonde já iremos comentar sobre a nossa questão. Então nós temos aqui os itens, né, que precisa ser respondido, que precisa ser feito o cálculo, para que nós possamos então responder qual será o valor ali. Então, olha só, aqui nós temos por pessoa, né, essa categoria, então nós vamos pegar os 200 aqui, que é o exemplo, e vamos dividir por 100 quilowatts, nós vamos então chegar ao valor de R$2. Mas nós gastamos 50%, né? Então, vamos dividir aqui, um real, né? O consumo de 50%, então seria dos 2 dividido por 2, daria 1. 880 dividido por 880, nós temos R$1, que foram um atendimento aí. 1.800 dividido por 10, nós chegamos a 0,18 vezes 5 minutos, 0,90. 1.760, aqui o atendimento, né? Dividido por 880, chegamos a R$2. Mas nós estamos também um atendimento, valor de R$2 este atendimento. Então, somando todos os nossos valores aqui, nós vamos chegar ao R$4,90. Esse seria o custo por atendimento por pessoa desta prefeitura, igual aos R$4,90, que é a resposta correta. Muito bem, mandou muito bem quem mandou a resposta desta forma aí, está correto a forma de responder. No próximo slide, nós temos aqui agora uma outra questão. Indústria Metalúrgica Sem Fronteira S.A. fabrica 10.000 unidades mensais de determinada peça, cujo custo está discriminado na tabela a seguir. Então, nós temos aí esta tabela que mostra o custo, tá, para a produção destas 10.000 unidades. Ainda seguindo na mesma questão, vem a seguinte indagação. Essa empresa recebe uma proposta de comprar a peça diretamente de um fornecedor por R$11 cada. Porém, neste caso, incorreria no seguinte custo adicionais: frete de R$2 por unidade, mão de obra indireta adicional para recepção e inspeção, manuseio das peças de R$20.000 mensais. Então vem a seguinte pergunta: se parar de fabricar a peça, a empresa não conseguirá eliminar os custos atuais relacionados à fabricação dos produtos, restando ainda 40% dos custos fixos. Caso a empresa deixe de fabricar a peça e passe a comprá-la do fornecedor, seu custo unitário será D. Qual será o custo unitário desta empresa? R$19, R$21, R$23, R$25 e R$27. Esta é uma questão que caiu no ENAD de 2012. É uma questão de custo que gera para o gestor uma tomada de decisão, por isso se faz necessário fazer a comparação dos custos, se é mais vantajoso ela continuar
comprando, ou se é menos vantajoso, se ela continuar produzindo, ou se é mais vantajoso ela comprar direto deste fornecedor, ainda que ela tenha estes custos adicionais para ser considerado na hora de fazer a compra deste produto. Então, esta questão, ela faz com que você tenha que ter conhecimento, né, de custo, e aplicar ali para fazer o cálculo. Então, vamos voltar ao nosso slide. Olha só, vamos à resolução, né, da nossa questão. O custo de 10 mil peças, nós vamos então chegando aqui aos custos, né, para fazermos aí a produção. Custo de a fabricação é 10 mil peças, materiais 50 mil, como está naquela tabela anterior, né? Mão de obra 30 mil, custos variáveis 20 mil reais, custo fixo 100 mil reais. Aqui nós estamos falando de custo total, né? E aqui nós estamos falando de custo unitário, preço final 20 mil, como consta na nossa tabela lá que nós vimos no quadro anterior. Agora nós vamos então analisar na compra deste produto, né? Se nós fôssemos comprar, porque lá ia ser R$11 cada uma, né, o valor desta compra. Então, 11 vezes 10 mil iria dar 110. O frete, nós vamos então chegar a um valor, o frete é de 2 mil, 20 mil reais é o frete total aqui. Mais o custo fixo de 20 mil reais, o custo de mão de obras, né? Adicional aqui de 20 mil reais e mais o custo fixo de 40%. Logo, nós chegamos a um valor de 190 mil reais. Dividido por 10 mil, nós vamos achar um custo unitário de R$19. Então, aqui nós temos um valor de 20 mil e aqui nós temos um custo de 19 mil, de R$19 cada um, né? Então, a nossa resposta correta seria o da letra A aqui, ó. Este seria a resposta correta. Mas na análise, se nós fôssemos partir do princípio de que nós iríamos passar esta análise de custo para o gestor da empresa onde nós estamos prestando o serviço, iríamos chegar à conclusão de que é mais vantajoso para a empresa comprar, ainda que ela mantenha aqueles custos. Ela vai ter uma diminuição no custo no valor de R$1 por peça. Logo, 10 mil peças, né, são 10 mil reais, é um valor considerável para a empresa na totalidade da produção. Então, veja só como é importante, né, você, o contador, estar atualizado neste aspecto aí da legislação. Seguindo adiante no nosso próximo quadro, nós temos outra questão aqui. Esta é do ENAD de 2012 e ela é bastante também interessante para que seja feito a aplicabilidade dos cálculos aqui. Então, vamos lá. A empresa rainha fabrica atualmente 3 produtos de acordo com as informações apresentadas na tabela a seguir. A margem de contribuição unitária, preços de vendas e gastos variáveis unitários. Então, nós temos aqui o produto branco, o produto laranja e o produto verde. São 6 horas máquina para produzir, 4 horas para produzir o laranja e 2 horas para produzir o verde. A margem de contribuição de cada um desses produtos estão aqui para
ser feito a análise. A capacidade total de horas máquinas necessária e a produção máxima semanal para satisfazer a demanda estão explícitas na seguinte tabela. Então, nós temos aí, seguindo adiante, uma outra tabela, tal como deve ser analisado. Olha só, para produzir o branco, 900 horas máquina, o laranja 600 horas máquina e o verde 300 hora máquina. Produção máxima 150, 150, 150. Então, considerando que a capacidade da máquina é limitada em 1.752 horas semanais e que o mix de produto é função da capacidade das máquinas e da demanda de mercado, o mix que maximiza os resultados na sequência de classificação dos produtos é. Então, veja que é uma pergunta que traz para você bastante atenção na interpretação. O branco, 142 unidades, verde 150 unidades e laranja 150. Branco 152, laranja 150, branco 142, laranja 150 unidade, verde 150 unidade. Laranja 150 unidade, branco 142 unidades e verde 150 unidade. Verde 150 unidade, laranja 150 unidade, branco 142 unidades. E aqui o branco 150 unidades, o laranja 150 unidades e o verde 142 unidades. E aí faz com que você tenha que fazer o cálculo, né, para que você chegue à conclusão da resolução desta questão. Observa que nós temos aqui uma limitação nas quantidades de hora. Então, para que nós possamos chegar a esta limitação desta quantidade de hora de produção, nós precisamos, então, calcular, né? E como nós vamos calcular? O verde e o laranja, nós temos horas suficiente para a produção. Já para o branco, nós não vai sobrar hora, na verdade, suficiente, 900 horas. Então, nós precisamos saber quantas peças nós vamos poder produzir com 852 horas, porque para produzir 150, nós iríamos ter que ter 900 horas, e nós não temos 900 horas para este tipo de produção. Então, de acordo com o que nós calculamos, nós vamos chegar aqui à conclusão de que nós vamos produzir 150 da unidade verde, 150 da unidade laranja e para o produto branco irá sobrar 142 unidades. Então, aqui nós concluímos que seria melhor este tipo de produção, produzir menos o branco, porque a nossa margem de contribuição no produto branco ele é mais caro, né? Se nós voltarmos na nossa tabela anterior, nós vamos ver que a margem de contribuição para o produto branco é R$ 36. Então, se você for levar em consideração o aspecto da análise da margem de contribuição, como nós falamos, cada vez que a margem de contribuição é mais alta, menor será a possibilidade do lucro. Então, nós temos que analisar aqui essa questão da seguinte forma. O produto verde e o laranja, ele tem uma margem de contribuição menor. Então, é melhor mantermos a produção dos 150 produto do verde e do laranja e diminuirmos a produção
do branco. Então, é uma análise de custo que leva à conclusão até na tomada de decisão para a gestão, né? Para a gestão, qual é melhor contribuir produzir mais um determinado produto ou produzir menos um determinado produto. Então, vamos voltar lá ao nosso slide e vamos ver aqui como que vai ficar a nossa resposta, né? Então, a nossa resposta será a letra, de acordo com o que nós estamos vendo aqui, será a letra D. 150 verde, 150 laranja e 142 branco. Então, esta seria a nossa resposta. Veja que nós não escolhemos o branco ou escolhemos de forma aleatória, né, a produção, mantermos a produção dos produtos anteriores para depois deixarmos de produzir o branco. É que a margem de contribuição do produto branco, ela é uma margem, o custo fica mais alto, né, para produzirmos, e aí com isto a margem de produção a margem de contribuição fica mais elevada. Evidentemente que para pôr este produto no mercado, vamos ter que vender por um preço mais baixo, né? Então, com isto, o nosso lucro diminui. Vou deixar você mais uma vez com um vídeo e logo em seguida voltaremos dando sequência à nossa teleaula. Fazer contas é muito mais fácil quando usamos recursos modernos, tecnológicos, mas nem sempre foi assim. No início da civilização, a contabilidade era rudimentar. Tudo começou quando o homem parou de ser nômade e começou a ficar no seu espaço e ter o seu patrimônio. Na mesma época, surgiram os pastores de ovelhas, e todos os dias eles levavam suas ovelhas para pastar, e quando voltavam, eles conferiam utilizando a contagem com pedras. Para cada ovelha, uma pedra. Isso já era uma contabilidade. Era a maneira que eles tinham de controle sobre o patrimônio. Com o passar do tempo, veio a evolução dos livros escritos, que antigamente era manuscrito. O contador ficava muito tempo lançando informações e conferindo dados. Muito tempo passou até chegarmos aos dias atuais. Os equipamentos mais modernos, como as calculadoras e os computadores, são fundamentais na contabilidade. A contabilidade tem um papel muito importante na vida financeira das pessoas, empresas e cooperativas. Além de controlar o patrimônio, ela gera informações para os sócios das cooperativas. Aí alguns detalhes, né, com relação ao aspecto da evolução da contabilidade. Eu sei que você é acadêmico, já tem ouvido bastante a respeito desta questão, mas é muito importante que nós estejamos observando aí principalmente a contabilidade da atualidade, utilizando as ferramentas que nos são disponíveis, né? Mas eu digo a você que talvez um pouco de história dentro desta nossa área, dentro desta nossa profissão, que até a data de 1990, a contabilidade ainda era feita já existia alguns centros de processamento de dados, né? Mas era feito em fichas e levado para ser digitado. Não era uma contabilidade feita diretamente dentro, não era todas as empresas que possuíam um sistema. Aí, com o passar do tempo e o advento da globalização, as taxas de importação e exportação, eu estou falando de Brasil, tá? Veio, então, possibilitar que a informática viesse dar acesso a mais pessoas, né, a mais empresas, e ela se tornou, então, aí o grande veículo da contabilidade.
Hoje, como digo a você, a contabilidade é extremamente atualizada, né? Somos gestores da informação das empresas, levamos essas informações de forma bastante precisa e não podemos, de forma alguma, ter espaço para cometermos erros, porque as multas são caríssimas, né? Então, seguindo adiante a nossa aula, nós temos neste nosso próximo slide uma atividade agora. Vou deixar vocês com esta atividade e logo voltaremos dando sequência. Uma empresa considerou o benefício econômico futuro e a mensuração confiável do custo de um bem do seu ativo imobilizado. Esse procedimento se refere a qual etapa na avaliação dos ativos fixos? Reavaliação, mensuração, reconhecimento, identificação de benefício e risco e verificação da vida útil de depreciação. Então, aqui tem alguns itens. Esta questão é uma questão que você pode responder facilmente, desde que você tenha conhecimento de legislação, de estrutura, do que é ativo, né? Como se considera um ativo, para que serve um ativo imobilizado. Aqui entra a modernização do CPC, os códigos de pronunciamentos contábeis, que traz aí alguns aspectos de consideração para mensuração do ativo imobilizado de uma empresa. Então, deixo você com alguns minutos e logo em seguida voltaremos comentando sobre a questão.
Olá, estamos de volta, novamente para dar sequência à nossa aula, agradecendo mais uma vez a participação de você aí do Piauí, Minas Gerais, Bahia, novamente. Um grande abraço a todos vocês, obrigado por estarem aí participando, assistindo a aula. Então, quero levar a você agora o comentário a respeito da nossa questão, da nossa atividade, para estarmos juntos aprendendo a respeito desta questão aqui da mensuração do nosso ativo. Então, vamos voltar aqui ao nosso slide, aonde nós temos aqui a resposta. Ali nós temos a questão, Então, vamos ver a resposta, tá? O CPC 27, no item 7 a 14, especificamente a forma como deve ser reconhecido ou o reconhecimento de um ativo. Quando e como o momento que este ativo pode ser reconhecido. E a pergunta fala o que a empresa considerou, os benefícios econômicos deste ativo. Então, o CPC 27 no item 7, ele fala que o custo de um item de ativo imobilizado deve ser reconhecido como o ativo, se apenas se for favorável e que traga futuros benefícios econômicos associado ao item que fluirão para a entidade. E B, ela traz aqui o seguinte: o custo do item puder ser mensurável de maneira confiável. Então, isto é o que o CPC determina. A empresa, então, ela considerou os benefícios econômicos futuros na mensuração confiável do custo de um bem de seu ativo imobilizado. Esse procedimento refere-se à etapa na avaliação dos ativos fixos tangíveis, Como que ela, então, fez esta consideração aí para reconhecer? Ela foi através do reconhecimento, Ela reconheceu que este ativo traria para elas benefícios futuros. E de acordo com o CPC, dentro deste aspecto aí, ela está correta na forma de reconhecer o benefício deste ativo. Então, vamos dar sequência aqui agora na nossa próxima atividade, nossa próxima questão, é a questão de número 15 do ENAD de 2012. Ele trata o seguinte, o balanço orçamentário é uma questão de contabilidade pública. O balanço orçamentário de uma entidade pública apresenta as seguintes informações em relação à receita e às despesas de um exercício. Orçamento aprovado para o exercício é de R$5.000. As receitas orçamentárias arrecadadas no exercício foi de R$4.800. As despesas empenhadas no exercício foi de R$4.500 e as despesas pagas foram de R$4.200. Esses 4 itens foram encontrados no balanço, orçamentário de uma entidade pública. Com base nessas informações, o superávit do orçamento dessa entidade pública neste exercício é D. E aí vem, então, aqui algumas colocações. 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil e 800 mil reais. A pergunta aqui é o seguinte, ela traz alguns aspectos para ser considerado aqui, muito interessante, tá? Veja só, ela fala que a entidade, ela orçou um determinado valor. Deste determinado valor que ela orçou, ela
arrecadou um determinado valor. Arrecadou este determinado valor, a partir daí ela empenhou um determinado número de despesa, mas ela utilizou, pagou outro valor, tá? Então, não sei se você lembra da contabilidade pública que você já teve quando você estava estudando contabilidade orçamentária, a lei da LDO, lá aquelas questões relacionadas ao aspecto da administração pública. Você sabe que o que é orçado nem sempre é o que é arrecadado e o que é empenhado às vezes não representa o que de fato é pago. O empenho, vamos pensar aqui que a prefeitura, quando ela estabelece uma despesa, faz um contrato, por exemplo, ela empenha o valor daquele contrato, ou seja, é uma provisão para pagamento daquele contrato. Mas às vezes não é aquele valor que ela vai pagar naquele determinado período. Com isto, então, faz com que se faz necessário a apuração do superávit ou do déficit no orçamento, no balanço orçamentário desta entidade. Eu falei prefeitura, mas poderia ser qualquer entidade pública. Então, vamos voltar ao nosso slide para resolvermos a nossa questão. Então, vamos lá. Olha só. As despesas empenhadas no exercício foram de 4.500. São consideradas despesas que irão diminuir o superávit do exercício. Logo, as receitas arrecadadas no valor de 4.800, menos as despesas empenhadas de 4.500, resta um saldo superavitário de R$300.000. Então, é 4.800 menos 4.500, chegamos aqui a este saldo. Então, qual será a nossa resposta? A nossa resposta, ela vai ser, então, R$300.000. Este é o superávit, né? É a resposta correta para a nossa anotação aqui, de maneira a não errar, né, a resposta desta questão. Para dar sequência agora à nossa aula, eu quero trazer a você aí mais um momento de reflexão. Este momento de reflexão é o seguinte: você concorda que a contabilidade é a profissão do futuro? Olha só, isso aqui é bastante instigante, né, esta nossa reflexão para nós, os profissionais da contabilidade. Você aí, futuro acadêmico, futuro contador, você entende, você concorda de fato que a contabilidade é a profissão do futuro? Então fica aí para você refletir e logo em seguida voltaremos dando sequência à nossa teleaula.
Olá, muito bem, estamos de volta, né, após este momento de reflexão, agradecendo você do Piauí mais uma vez, da Bahia, Santa Catarina. Obrigado pela participação de vocês e as colocações, onde vocês acham sim que a contabilidade é a profissão do futuro. Não há dúvida, né, que a contabilidade de fato é uma das profissões mais importantes que existe aí no meio econômico, né? Lógico que todas as profissões, todos os cursos têm a sua importância e o seu papel dentro da contribuição econômica para o crescimento de um país, mas a contabilidade é, sem dúvida, uma ciência indispensável, né, na gestão e administração de uma empresa. Ainda que ela não seja responsável pela gestão e nem tampouco pela administração, mas ela é, sim, fornecedora de informação tanto para o empresário quanto para o público em geral e para a fiscalização, como o pessoal aí da Bahia colocou, muito boa contribuição, né? Hoje nós somos responsáveis por manter as informações para a fiscalização, para a estrutura econômica e financeira do país. Então, é uma profissão de grande relevância, sim. Então, seguindo adiante com a nossa teleaula, agora no próximo slide, nós temos a questão de número 35 do exame de suficiência de 2017-2. Este foi do seguinte semestre. Do segundo semestre. Ela diz que em 30/6/2017, uma sociedade empresária, ela tomou empréstimo bancário no valor de R$100 mil, que deverá ser pago até 30/12/2017, ou seja, são 6 parcelas, né? A taxa de juro é composta para a operação, foi fixada pelo banco em 3% ao mês, capitalizada mensalmente. Então, quando você leu que a taxa de juro é composta e é capitalizado mensalmente, você conclui que é juro sobre os juros, né? Na data de liberação da operação, o banco cobrou uma taxa administrativa da liberação do contrato no valor de R$2 mil e o valor creditado na conta corrente bancária da empresa já foi de R$98 mil. Então, a pergunta aí gera você a seguinte situação, tá? Você já viu que a empresa pegou 100 mil, já logo de cara ela recebeu como crédito em sua conta R$98 mil. E a pergunta vem da seguinte forma: considerando-se apenas as informações apresentadas, o valor que mais se aproxima do valor a ser pago pela sociedade empresária em 30/12 é 115.640, 017,13, 118.000, 119.405,23. Esta questão, ela é bastante simples, né, para quem tem conhecimento de matemática financeira. Juro composto, né, na aplicabilidade para fazer o cálculo, e daí é só a partir daí você fazer o cálculo para chegar à resposta correta. Aqui eu trouxe para nós fazermos a análise uma planilha de como que ficaria para chegarmos à solução desta questão. Então veja que é uma questão de matemática financeira, tá? Olha para você ver aonde vai a importância da contabilidade. O contador. Então, no dia 30/6, ela pegou 100 mil, ela recebeu na sua conta 98, mas vai pagar sobre 100 mil. 3% de juro foi para 113. E aí, veja que nós fomos aqui acumulando, né, para que chegássemos a este valor aqui de
119.405 em 6 meses, ela perdeu, a empresa neste caso aqui, ela perdeu aproximadamente R$ 5.500, porque o banco já cobrou dela R$ 2.000 para liberar. E aí ela pagou de juro em 6 meses, R$ 3.582,16. É um juro bastante alto, né? Ainda que você analisa que é só 3% de juro ao mês, mas como é um juro composto, então gerou aí bastante encargo para esta empresa. Então vamos voltar lá, a nossa alternativa seria a letra D, 119.405 é o valor que ela irá pagar. Não, eu fiz a conta aqui para você errada, né? Na verdade, né? Ela está pagando mais que isto. Ela está pagando aqui um valor bem alto, né? Porque ela foi para R$ 119.000 o juro desta empresa aqui para pagar. No nosso próximo quadro, nós temos aqui uma questão para ser considerado aqui, o seguinte, mas antes disso, deixa eu esclarecer aqui, na verdade isso aqui não é a soma, né? Isso aqui é só o acúmulo, tá? Para nós chegarmos à soma, teria que somar este valor aqui, que vai dar 19.405, mais os 2.000, ela pagou então R$ 21.000 aproximadamente de juro. Uma empresa deseja subtrair do valor dos juros sobre o capital próprio a base de cálculo da provisão para o imposto de renda e para a contribuição social. A empresa apresentou o patrimônio líquido da seguinte forma. Vamos lá? Olha, ela tem 60 mil de capital social, reserva legal R$ 5.000, reserva estatutária R$ 10.000, reserva de capital 15 mil, total 90 mil. Considerando a TJLP, a taxa de juro de longo prazo de 10%, o lucro do exercício foi de 15 mil. Qual é o valor dos juros do capital próprio a ser subtraído da base de cálculo da provisão do imposto de renda e da contribuição social? Então, aqui nós temos determinados valores, 6.000, 7.500, 9.000, 12.500 e 15 mil. Qual será o valor que será permitido fazer aí a dedutibilidade para fazermos o cálculo desta questão? Vamos lá, então, esclarecer como que fica. Nós precisamos entender que quando nós vamos aplicar o juro sobre o capital próprio, nós vamos aplicar a taxa da PL, da TJLP, sobre o total do patrimônio. A nossa empresa era 90 mil, 10%, R$ 9.000. 50% do resultado ou 50% das reservas de lucro. Reserva de lucro, sempre você tem que observar o seguinte: a reserva de capital não é considerado reserva de lucro. No nosso quadro, somado o total do patrimônio da empresa, tinha reserva de capital. Então, para fazer o cálculo, você vai excluir a reserva de capital, né? Só reserva de lucro e reserva estatutária. Total, R$ 15.000. O lucro do período, R$ 15.000. Então, 50% da reserva, do resultado das reservas de lucro, dá 7.500. 50% do lucro, né, do resultado, dá 7.500. Este valor aqui não ultrapassa a TJLP. Então, pode-se distribuir, pode-se abater
R$ 7.500. Então, voltando aqui ao nosso slide, nós vamos ver que a resposta correta é a letra B, R$ 7.500, porque é inferior à taxa sobre o capital. Nesta próxima questão, nós temos aqui o seguinte: a análise econômica e financeira são levados em consideração os indicadores de estrutura de capital, liquidez e rentabilidade. Com relação a esses indicadores, avalie as afirmações abaixo. Os índices de liquidez procuram medir quão sólida é a base financeira de uma empresa? Você acha que esta resposta está correta? Sim, né? O índice de imobilização do patrimônio líquido mostra quanto a empresa imobilizou sem comprometer a situação financeira dela? Não, né? Não é isso que ele mostra, né? O índice de rentabilidade do patrimônio líquido mostra o quanto uma empresa ganhou para cada R$100 de capital próprio investido? Sim, né? Isso aqui está correto, né? Os índices de estrutura de capital mostram com o retorno sobre o capital? Não, né? Não é isto que ele mostra. O índice do valor de mercado da ação evidencia o número de anos que o investidor deverá apresentar para ter de volta o capital? Também não. Então, desta forma, nós temos a resposta correta, a letra A, 1 e 3. Estas são as respostas corretas que a empresa tem que apresentar. Então, veja só que dentro desta questão aí nós tivemos uma questão de análise de capital, de análise de investimento, de análise das demonstrações contábeis. O que cada índice representa para que você esteja, então, respondendo, né, a questão. Então, veja que o que foi apresentado aqui a você, nesta teleaula, ainda que seja em forma de questões que caem nos exames aí de suficiência e ENAD, mas é assunto atualizado da contabilidade. Então, buscamos aí levar a você assuntos de grande relevância para a profissão contábil, tal como colocamos aqui, que é a profissão do futuro. Então, convido a você para fazermos as considerações finais neste nosso próximo slide. Nesta teleaula, buscamos apresentar estudos de caso em forma de questão, né? Que foram em formas de questões para resgatarmos conteúdos aprendidos ao longo da graduação. Assuntos atuais da contabilidade contemporânea. Então, ainda que veio em formas de questões, os assuntos que aqui foram apresentados é assunto atualizado, né? E buscamos resgatar conteúdos do que você já aprendeu ao longo do curso, sempre em função em forma destas questões aí. Você viu que nós vimos questões de custo, aplicabilidade de custo, vimos questões empresariais, né, na análise de constituição de empresa por meio da análise do Código Civil, avaliação de ativo e mensuração de ativo, toda esta estrutura que foi aí analisado. Então, com isto, eu quero agradecer a você, a sua participação, a você, aluno, você, aluna, tutor, tutora de sala que está aí nos auxiliando, o nosso tutor eletrônico que está aqui, o operador de mesa, deixar a você um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir.